Lefi, Persuade, Ayaule Lamema. Fiel é Deus, aleluia, amém? O tema hoje de nossa mensagem será a comunicação direta com o nosso Deus, que trata-se da oração, pois ela tem os seus objetivos. Eu entendo que o principal é o nosso agradecimento das nossas vidas, e dentro do nosso agradecimento, a nossa oração de proteção, como da nossa pretensão de obter algum milagre. Oração que devemos sempre fazer é do reconhecimento. Quando nós erramos, a oração também da obediência, que é o desejo para que Ele nos modifique, venha gerenciar as nossas atitudes erradas, como dos só interesses, atitudes comportamentais. A oração da nossa fé é a que nos fortalece espiritualmente, é a que sempre nós devemos ter, e também com Deus, e clamarmos nós, falarmos com Ele, pois falar com Deus, eu entendo que todos nós falamos, ou talvez achamos que falamos, mas será que ouvimos quando Ele fala conosco, obedecemos? Pois, em primeiro lugar, orar não é só se preocupar em saber o que queremos, mas é saber esperar o acontecer no tempo de Deus. Segundo ponto também é não ser ansioso, precipitado, mas não estar ou ficar abalado, porque o nosso egoísmo é querer ensinar a Deus. Queremos do nosso jeito, na nossa hora, dos nossos pensamentos, mas temos que entender que os nossos pensamentos, os nossos caminhos, não são de Deus. Terceiro ponto também, dentro de oração, os milagres de nossas vidas. Ele nem tudo vai nos avisar o que temos que passar, mas temos sim que estar preparado. Por que eu digo isso? Que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E aí é que vem a sabedoria de administrar, tá? Quando Ele realiza as orações, já é o doutrinamento do seu Espírito Santo doutrinando o nosso, para a gente ter essa postura boa de administração quando a bênção chegar. E dentro do quarto ponto também, há pessoas que não recebem resposta em suas orações, como diz Tiago 4,3, pedis e não recebei, porque pedi mal, para gastarem em vossas atitudes erradas, que são os deleites. Como também o quinto ponto, eu posso dizer que a oração de clamor coletivo, ela tem que ser dentro do mesmo objetivo, pois aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, tem que haver concordância, não haver discórdia.
Aí ele ouve: tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que aconteceu depois da relação que foi dada a Pedro? Em sua condição, ele teve o dever desse poderio. Como é isso? Com Deus, para interceder pelo povo, pelas pessoas. Naquele tempo, só quem intercedia era sumo sacerdote ou profeta, mas nem sempre Deus ouviu, como ele rejeitou a intercessão do profeta Jeremias pelo povo rebelde, que não obedecia a Deus. Mas ele deu a sua resposta a Isaías ainda, que levou em consideração o reconhecimento que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E era o clamor a deuses estranhos. E ele foi purificado e virou um grande profeta. A resposta do profeta Daniel também, que veio no mesmo dia, mas chegou a ele 21 dias depois. Por que isso? Foi pelo atraso de Deus? Não. Porque Paulo declarou que nossa luta não é contra carne e sangue. Ela tem a esfera espiritual. E para nós entendermos primeiro o lugar, nós vamos ler aqui em Mateus 16, do versículo 13 a 19, você vai entender o que eu falei, o porquê do legado, quando foi dado essa autoridade. É aqui que diz: e chegando Jesus à parte de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram: um é João Batista, outro Elias, outro é Jeremias, outro um dos profetas. E disse ele: vós quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre tu, que é essa pedra agora, edificarei a minha igreja, essa fortaleza, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares da terra será desligado do céu. É conforme eu falei anteriormente, só quem tinha essa autoridade de interceder pelo povo diretamente era sumo sacerdote, e como Deus também dava a capacidade aos profetas pelo chamado, e nós não tínhamos esse legado ainda. Ele só foi dado a nós quando o véu do tempo foi rasgado, acabou essa separação de intercessão sacerdotal ao nosso favor. Então nós temos o poderio dessa comunicação hoje diretamente com Deus. E aí, a base desse esclarecimento é no livro de João, aqui no capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 31, você vai entender o porquê falei de dúvidas, incredulidade, falta de fé,
como aquele pai daquele menino que era lunático, né? Ele pediu que Jesus ajudasse em sua credulidade. Mas vamos ler para entender o que diz aqui a palavra de Deus. Então diz aqui, nós vamos ler no livro aqui de João 14, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo não sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Mas houve a indagativa da incredulidade. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí a declaração nítida e a marcante historicamente, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós, porém, me conheceste a mim, também conheceria meu Pai, que já desde a hora o conhecereis e tendes visto. E Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? E Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz esta obra. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Presta bem atenção. No Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos. E diz: eu roguei ao Pai, e ele vos dará um Consolador para que fique convosco para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, mas vós o recebeis, porque habita convosco e estará convosco, e não vos deixará órfão, e voltarei para vós. Ainda por um pouco, o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Aí vem a indagativa, e disse Judas, não, o Iscariote: Senhor, aonde há de manifestar-se nós, e não ao mundo? A indagativa. Jesus respondeu e disse: se alguém ama, guarda minhas palavras, e meu Pai amará, e vivemos para ele e faremos nele morada.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E tendo vós isso, estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vos dou como ao mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amares, certamente exultareis, porque ter dito, vou para o Pai, para que o Pai é maior do que eu, e eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falei muito convosco, porque aproxima-se o príncipe desse mundo, e nada tenho em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Lembrai-os vós daqui. Então diz a restrição, tudo quanto pedires o Pai em meu nome, para que o nome do Pai seja glorificado. É por isso que eu citei um ponto que muitos pedem e não recebem, porque pedem para gastar na sua futilidade, na sua banalidade, o interesse do seu egoísmo. Mas a base referencial é como está no capítulo 8 de Romanos. Podemos ler o versículo 26 e 27, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, ele que segundo Deus intercede pelos santos. Aí é que está a diferença. Por quê? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também a nós todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará, pois Cristo morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? É aí que você vai entender o que está em João 5,14, 2 João 5,14, que diz: é essa confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como está no Salmo 6,9 também, porque o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração. Então, é como eu destaquei, que a oração tem os seus princípios. Em primeiro lugar, é de agradecimento, de reconhecimento que temos que ter, que é uma oração de proteção, não da nossa pretensão só de querer milagre, mas é o dever do nosso reconhecimento também de quando erramos. Porque Pedro, ele aprendeu isso, ele diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. É o desejo de nós querer modificar nossas atitudes erradas, os nossos interesses, as atitudes comportamentais que às vezes
não compactua com a fé que tem que estar espiritualmente gerenciada pelo Espírito Santo de Deus no nosso. Porque nem sempre vamos obter resposta de oração, conforme eu falei, do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Mas, para finalizarmos aqui, aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre, aquele que busca, acha. E é necessário ter o que diz a palavra de Deus em Hebreus: importa que os que se aproximam de Deus tenham fé para que receba a resposta. Porque a fé é o firme fundamento de coisas que não vemos, é a certeza, é a convicção daquilo que aguardamos. Mas que fica essa objetividade referencial de esclarecimento e comportamento, de entender e saber esperar, não se incomodar, porque podemos estar pensando que está demorando. Talvez possa ser, conforme eu falei, a resposta vir no mesmo dia, como foi com o profeta, mas chegou depois de 21 dias, porque Paulo, ele descreve que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade. Príncipe das trevas é a movimentação toda, em primeiro lugar, no campo espiritual. E às vezes não entendemos quantos livramentos, quantas vitórias tivemos e não sabemos. Eu sempre falo que milagre de Deus às vezes, que eu acho que é pequeno na minha vida, é grande. Que Ele me deu muitos livramentos ao qual eu não entendo, que eu deveria passar para conquistar ou chegar a algum objetivo intencional meu, e eu achei que é um milagre pequeno. E quando às vezes o milagre grande para Deus é pequeno. Mas que fica esta mensagem bem destacada para você nesse exato momento. Que Deus vos abençoe. Eu afirmo que Lefi é suede aiaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Tenham todos uma boa noite.